Boa noite, sejam todos bem-vindos, ao nosso segundo seminário sobre a formação do pesquisador. Hoje com a nossa segunda live, compreendendo a ciência moderna, sua história, os pilares, principais debates epistemológicos, com o professor Dr. Egberto Ribeiro Turato. Primeiro, quero parabenizar o professor e os demais colegas pelo seu dia, Nosso dia dos professores, É uma alegria ter aqui o professor conosco, ter aceitado ao nosso convite de discutir essa questão sobre a ciência, Tão importantes para nós que somos pesquisadores iniciantes, E essa discussão é importante. Antes de eu ler um pouquinho, peço licença para ler um pouquinho sobre o currículo do professor, eu acho interessante eu falar como que eu cheguei no professor Dr. Egberto. Ele é da área da saúde, médico, e nós somos da área da educação. Então, fiz o estado da arte sobre a formação do pesquisador, e dentre as teses que me surgiram, veio a do professor Reginaldo Castro. Isso é que analisava as análises epistemológicas das teses da área da saúde. E foi uma delas que veio no meu refinamento, no meu caminho de busca, e que eu me ative aos detalhes. Eu falei assim, falei, não, vou ver, esse orientador também se preocupa com essa formação indiretamente do pesquisador. Como que está sendo essa análise epistemológica? Então, foi assim, doutor Egberto, que eu cheguei no senhor, tá? Então, agradeço muito mesmo. E assim, o professor doutor Egberto Ribeiro Turato é professor da Unicamp, idealizador do método clínico qualitativo, que vem sendo utilizado com maior frequência nos programas de pós-graduação brasileiros. Ministra anualmente 6 disciplinas em metodologia qualitativa e participações em vários eventos sobre metodologia científica. E é sobre esses aspectos também, professor, que me fez trazer o senhor para conversar conosco hoje da área da educação. Que assim a gente foge um pouquinho da nossa área, mas eu acredito que a formação do pesquisador, ela não é na área da educação, na área da ciência, da saúde, eu acho que ela envolve todas as áreas, professor? Então, agora deixo a palavra com o professor, já de antemão agradeço. Boa noite a todos e todas. Uma satisfação estar em Curitiba. Na verdade, estou em Campinas, aqui no interior de São Paulo, com meu sotaque um pouco caipira. E, evidentemente, já estive várias vezes no Paraná por razões acadêmicas, universitárias, dei curso na Federal do Paraná e congressos da minha especialidade várias vezes. Então, estar novamente, ainda que de forma virtual, em contato com o pessoal do Paraná, em particular agora com a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, é uma satisfação bastante grande. Eu acho que houve aí uma conjunção de astros para que o evento de hoje ocorresse, essa live. Uma, conforme relatada pela estimada professora, que ela encontrou meu nome nos levantamentos de base de dados, etc. E o convite veio por conta do interesse de discutir o que é ciência, epistemologia em particular, e nesse contato eu até sugeri o título de hoje, é um título um pouco longo, isso está ligado a meus núcleos obsessivos de personalidade, eu sou um pouco detalhista, então eu prefiro títulos longos, porque os títulos longos já endereçam a atenção dos potenciais interessados, do que podem aguardar nessa conversa. Então, tem um pouco de epistemologia. Na verdade, tem uma segunda live para a qual eu fui, de uma forma gratificante, convidado. Eu nem sei se era uma desconexão no meu sistema, estou de volta. Então, eu estava comentando por que esse título, Conhecendo a Ciência ou Tomando Consciência da Ciência.
porque nós trabalhamos, evidentemente, no campo científico, nós trabalhamos em universidades, trabalhamos em institutos, e a entrada no campo da ciência é uma entrada que nos dá uma ampliação paulatina, uma ampliação até lenta, e não acho ruim que seja lenta, pelo contrário, para que seja pedagógica, para que a gente construa na nossa consciência o que é ciência. E ciência particularmente moderna, porque, muito embora a gente sabe da história da humanidade, que sempre foi preocupação das pessoas, dos seres humanos, em entender o mundo, o entendimento de como nós fazemos hoje uma pesquisa científica, ela é particularmente recente. Então, para nós não ficarmos assim perdidos na história e entender ciência como qualquer, ainda que seja legítimo, qualquer tipo de construção de conhecimento, quando falar de conhecimento da ciência moderna, vai falar da nossa inserção dentro de um modelo de construir conhecimentos que tem a sua origem relativamente recente no Renascimento, ou um pouco mais no Renascimento científico. E eu que sugeri isso. Por quê? Na verdade, era por aí mesmo que eu senti que era o convite. Mas como eu tenho uma herança, ou eu tenho uma inserção inicial dentro das ciências naturais, isso marca muito a minha personalidade de pesquisador universitário. Então, como médico, eu tenho uma inserção, uma formatação na minha cabeça, permitam assim dizer, de alguém que trabalha em ciências naturais. Pensando em ciências naturais, de uma forma muito simplificada, é a antiga física, química e biologia. Antiga não. Nós temos institutos de física, de química e biologia nas universidades no mundo inteiro. Mas essa divisão é um pouco simplista e tem assim as suas múltiplas ramificações. E é nessa herança que eu sou formado, enquanto médico clínico. E eu resolvi entrar nas ciências humanas como pesquisador, não como profissional, já na metade da minha carreira. Então, um pouco antes. Eu já sou aposentado, faz 3 anos que eu sou professor aposentado da Unicamp, e um terço inicial eu fazia estudos populacionais, com muita estatística, tal como é comum, frequente e marca as ciências biomédicas em particular, no campo, ciências do campo da saúde, as ciências clínicas. Até que, por conta também de uma herança múltipla, uma herança, na verdade, dupla, eu tenho uma inserção, um pé nas ciências naturais, por conta da prática médica, da formação clínica, mas eu sempre gostei de ministrar uma disciplina que é frequente nas áreas da saúde, que se chama Psicologia Aplicada à Saúde. Então, eu era professor também, fui por muitos anos, professor de Psicologia Médica. E Psicologia Médica geralmente é dada por psiquiatras, não exclusivamente, eu sou psiquiatra, para discutir relação profissional-paciente. E para discutir a relação profissional-paciente, é a discussão entre fenômenos, ou sobre fenômenos, da relação entre pessoas. E para discutir a relação entre pessoas, eu não estou discutindo diagnósticos, eu não estou discutindo terapêuticas, eu não estou discutindo, então, as ciências biomédicas básicas. Eu estou discutindo ciências humanas, porque é a relação entre pessoas. E eu me fiz usar muito de estudos de psicanálise. Eu não sou psicanalista de formação, mas meus professores psiquiatras, uma parte deles era psicanalista, e eu herdei, em grande parte, para a minha prática universitária e dentro da escola médica, muito dos conhecimentos psicanalíticos que eu entendo que estão na grande área das ciências humanas. E foi assim que eu entrei, então, nas ciências humanas. Eu acho que é um pouco forte dizer que eu entrei na área de ciências humanas, porque eu não tenho formação básica nem de pedagogia, nem de sociologia, não sou antropólogo, não sou psicólogo, não sou economista, eu sou medicão, médico de atenção terciária, sempre trabalhei no Hospital das Clínicas,
sempre trabalhei no atendimento de situações de complexidade, mas eu entendo que eu faço uma ciências humanas aplicada. Quer dizer, eu tenho conhecimentos por estudo próprio e por estudos com o meu grupo de pesquisa para aplicar às ciências naturais. Então, eu faço esse preâmbulo um pouco mais longo para dizer para o grande público, o pessoal que está nos ouvindo, assim, quem é que fala? É alguém que tem formação de ciências naturais, sou médico, e que se atreve a trabalhar no campo de ciências humanas, sem ter tido formação básica ao nível de uma graduação, mas por estudos próprios e procurar aplicar isso no paradigma, no modelo de funcionamento da área onde eu trabalho. Bom, eu não me considero tão estranho à área de educação, porque quando eu fiz mestrado na área de saúde mental, eu tive a oportunidade muito grata de cursar disciplinas em outros institutos e faculdades da minha universidade, aqui na Unicamp. Eu sou da época que tinha uma quantidade grande de créditos para serem cumpridos, e meu programa permitia que 1/3 dos créditos fossem feitos fora da Faculdade de Ciências Médicas. Então, eu fui navegar por outras áreas da universidade, no Instituto de Ciências Humanas e na Faculdade de Educação. Então, eu fui aluno especial, cursando várias disciplinas da Faculdade de Educação. Então, eu não sou tão, me permita dizer, tão xereta assim. Eu fui aluno em algumas disciplinas na Faculdade de Educação. E eu estou falando na metade dos anos 80, portanto, já faz aí mais de 30 anos. E eu fui aluno de vários professores que me marcaram muito na Faculdade de Educação. Tem uma pesquisadora, uma professora, esqueci o nome dela agora, uma norte-americana, na Faculdade de Educação, que já discutia feminismo. Já discutia, não, a discussão é um pouco mais antiga. Mas, para mim, era uma novidade nos anos 80. Eu era médico, não tinha arcabouço teórico. Então, eu me lembro que eu discutia feminismo numa disciplina de uma professora norte-americana que trabalhava aqui na Unicamp. Fiz uma outra disciplina com um professor da Faculdade de Educação, que é filósofo e psicanalista, que é o professor Antônio Rezende, já aposentado, da Faculdade de Educação. Hoje é um psicanalista, já tem mais de 80 anos. Estou entregando a idade dos meus professores, né? Se eu sou aposentado, imagina eles, né? Então, assim, o Antônio Rezende, que escreve muito hoje sobre psicanálise, eu fiz disciplina com ele de leitura de textos da área de educação, e eu estou deixando aos poucos para citar outros. Outro que eu fui aluno, que foi muito marcante para mim, foi o professor Rubem Alves, falecido há pouco tempo, educador, cronista, grande vendedor de livros, de crônicas, psicanalista já no meio da carreira, e de quem eu fui aluno, né? Eu fui aluno do Rubem Alves e acabei sendo amigo também, e fui até paciente de divã, de mais de 10 anos, do professor Rubem Alves, que trabalhava na Faculdade de Educação. E fui, por fim, aluno do professor Paulo Freire. Paulo Freire, quando veio do exílio, ele foi imediatamente contratado por um contrato temporário na Unicamp, ficou pouco tempo, e ele ministrava aulas. Eu tinha começado o mestrado, Paulo Freire já era famoso, tinha sido exilado, estava voltando para o Brasil em 83, ministrou uma disciplina e estava lá no meio. Então, eu tive a oportunidade de ser aluno do Paulo Freire e ser daquele grupo de alunos que pega no pé, que o professor terminou a aula, está indo para o carro, vai atrás, fica perguntando as coisas. Então, por conta disso, eu não sou de educação no sentido estrito, mas eu me considero de educação por conta da influência desses professores. E também como educador no sentido amplo, né? Porque eu trabalho na formação de médicos, enfermeiros, e o processo de educação está ali presente. Bom, eu fiz uma introdução um pouco longa, eu olho aqui no meu relógio,
eu vou passar, eu tenho slides. Então, eu sou professor classicão, daqueles que passam slides, que ficam olhando no relógio, que os alunos ficam prestando atenção. Na medicina, são 128 alunos numa sala. Então, me permitam passar alguns slides. Eu dispus os slides para vocês repassarem ao público, não sei de que forma. Quando a gente não é cientista, a gente usa uma coisa chamada tentativa e erro. Fiz tentativa e isso aí, erro. professor. Fiz tentativa e erro e acertei, não foi erro. Agora deve estar aparecendo a tela para vocês, felizmente. A tecnologia sorriu para mim. E vai aparecer a página toda, apareceu? Apareceu, professor. Ah, que bom. Segundo seminário sobre a formação do pesquisador. Ciclo de lives. Lives ou lives? Lives, a formação do pesquisador em foco. Compreendendo a ciência moderna, falar um pouco sobre história, os pilares da ciência moderna, os principais debates epistemológicos. O PowerPoint está autorizado para passar para todo mundo que for de interesse. Tem aí meu nome, sou professor titular em Prática de Ciências e tem um grupo de pesquisa, que a gente faz pesquisa qualitativa aplicada à saúde, aqui na Unicamp, tem meu contato. E a bibliografia, permitam-me indicar, porque tem um livro, eu digo da nossa autoria, embora tenha meu nome como único autor, é de pesquisa qualitativa em saúde. Eu escrevi como lembranças das minhas supervisões de teses, escrevi durante o ano que eu estive fazendo pós-doutorado no exterior. Foi um ano maravilhoso, um ano e meio, na verdade, na Universidade dos Estudos de Pádua, no norte da Itália, num ambiente muito inspirador. Galileu e Copérnico deram aula lá, por isso eu gosto muito de Galileu. Eu vou falar daqui a pouquinho. Tem aí um livro, não é de ciências humanas no sentido estrito, mas na hora que eu digo que é metodologia de pesquisa qualitativa, nós estamos dizendo que é pesquisa em ciências humanas aplicadas na área da saúde. Assim como se faz muito aplicado à área de educação, às áreas tecnológicas, em outras áreas do conhecimento universitário e acadêmico. Tem mais um artigo aí, que eu escrevi, um artigo publicado, está na Revista de Saúde Pública, que fala a diferença entre métodos quanti e quali. Eu vi que na outra live, vários participantes que escreveram lá no chat. Qual a diferença quanti e quali? Pode fazer quanti e quali juntos. Tem um artigo curto de minha autoria, já tem 15 anos, está aí num livro de uma revista, aqui da revista da Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, me permitam indicar que, de certa forma, fala de confrontos de paradigmas, porque eu vou entender, e quero conversar assim com vocês, que falar de métodos qualitativos e quantitativos não é o foco da minha fala hoje, mas é falar da convivência e dos confrontos e de tensão entre ciências naturais e ciências humanas ou humanidades. Tenham fontes e temas de pesquisa. Antes de eu falar da ciência e trazer uma conceituação, eu gosto de dizer que, para fazer ciência, isso é a experiência de quem entra no mestrado, aluno de iniciação científica, o doutorando, nós precisamos, obviamente, de um tema, e que eu gosto de reforçar é que esse tema não está solto no ar. Ele, de certa forma, está numa gaveta de temas, que não é uma gaveta de um móvel, né? Mas é uma gaveta de um grupo de pesquisa, do modelo de orientação de um determinado professor. E eu sei que na educação, ou aqui na saúde, ou em áreas tecnológicas, ou mesmo em áreas de ciências naturais, em biologia, em física, na química, tem temas que já estão na fila para serem atendidos, para serem abordados para a discussão. E eu gosto de dizer isso por quê? Porque eu vejo que os alunos ingressantes, interessados, eles ficam aflitos. E como eu sou médico, psiquiatra, eu não gosto de ver pessoas aflitas. Se eu não puder medicar, que não é preciso para essa situação, se eu informar, puder tranquilizar, já me dou assim parcialmente satisfeito. Como é que as pessoas se introduzem na prática da ciência, no desenvolvimento de um projeto, como é que ele se torna um
um indivíduo, um praticante de ciência? Em duas fontes, que nós chamamos de empiria, e dá até para memorizar fácil, porque rima com teoria. É na empiria, ou seja, na minha relação com o mundo, na minha leitura da realidade, na relação empírica, que os fenômenos emergem aos meus olhos, ao meu ouvido, ao meu nariz, ao meu tato, enfim, ao meu sensório, à minha leitura sensorial do mundo, que os assuntos emergem e eu, instigado pela curiosidade, faço perguntas, quero responder essas perguntas, pronto. Eu estou com uma atitude de cientista. Entre a atitude e a prática da ciência é a distância entre eu ser movido por uma pergunta, que é uma questão que os gregos antigos já diziam na sua filosofia, nós somos instigados pela curiosidade ou por alguma coisa que emerge um fenômeno que pede resposta, e a distância é encontrar um orientador, um programa, uma universidade, uma instituição montada para isso. Então, a empiria vamos dizer assim, é o espaço de fornecimento de questões a serem respondidas, onde os fenômenos pedem, clamam por serem respondidos. Na verdade, os fenômenos não falam, né? Eles são inertes, os dados são mudos, mas é uma figura de linguagem dizer que o fenômeno clama. Na verdade, quem clama é a nossa curiosidade humana. E na teoria, é quando nós vamos, num segundo momento, para ver o que já se escreveu, o que já se estudou sobre aquilo. Então, é essa estratégia que eu uso, que eu tenho consciência, e penso que é a estratégia universal, né? Quer dizer, eu tenho ali algumas questões que pedem resposta, fenômenos que pedem para serem explicados, e eu vou na teoria para saber o que é novo, o que já se foi dito, o que já se foi pesquisado, o que já tem de resultados sobre aquela questão, e eu vou abrindo espaços e encontrar uma lacuna não preenchida, pronto. Aí eu tenho o meu projeto desenhado. Aí eu estou no meu primeiro passo para ser um praticante de ciência acadêmica, ciência universitária, que é os lugares onde nós fazemos, né? Universidade ou institutos, que também são entidades acadêmicas, nem sempre universitárias. E essa lacuna encontrada numa literatura atual ou nos livros. Na área da saúde, a gente recorre muito, muito mesmo, à literatura de periódicos, que é uma produção muito grande. A gente vai atrás de artigos atualizados e vê um espaço onde a exploração ainda não tenha sido suficiente para a gente dar resposta. E eu vou fazer uma navegação lá para o passado, ou, se quiserem, trazer o passado para o presente, ou trazer os registros da memória para a nossa conversa de hoje. Vamos em Atenas, e para falar da ciência moderna, que, na verdade, já vou contar, para quem não sabe, acho que a maioria, todo mundo aqui sabe, ela é de Galileu, italiano, início de 1600, é ali que dá o corte da existência da ciência moderna, né? Ali que dá a ruptura com os conhecimentos gerados até então para um conhecimento gerado de forma dita científica. Porém, eu acho que é pedagógico, antes de falar de Galileu, que é o pai da ciência moderna, existe um certo consenso sobre isso, falar de contribuições remotas, contribuições antigas da própria Grécia, da Grécia Antiga, e ver como é que isso chega até nós. Então, a verdade, vamos começar a falar da verdade. O cientista busca a verdade das coisas, como as coisas, o que está na essência das coisas, né? O fenômeno emerge, ele é passível de ser visto, a gente vai estudar o que é a sua essência. Buscar a sua essência é a compreensão da verdade para os gregos. Para os gregos, a verdade está na essência das coisas. Então, é o contrário do pseudo, né? O pseudo é aquilo que parece, mas não é. Então, o fenômeno pode enganar, né? Por isso que nós fazemos pesquisas experimentais, pesquisas populacionais, pesquisas de ciências humanas interpretativas, para desvelar o que está por trás do fenômeno que se nos faz ver.
porque a nossa preocupação é a verdade do fenômeno, que é uma contribuição da linguagem grega. O pseudo, que é a imagem distorcida, é o que o leigo vê, o senso comum vê. Então, a verdade grega é a qualidade das próprias coisas. Eu não vou ler linha por linha, fica aí o PowerPoint para vocês verem depois. Eu só faço um contraponto com outras contribuições do conceito de verdade, né? A verdade na linguagem hebraica e a verdade na linguagem latina, que não são os parâmetros principais em que repousam os pressupostos ou a atividade da ciência moderna. Porque a verdade para os hebreus não é a essência das coisas, como os filósofos gregos buscavam, mas para os hebreus a verdade é a confiança. Então eu confio em alguém, é a fé, né? Alguém, ou uma entidade sobre-humana, essa é a verdade para mim. Quer dizer, eu não quero interpretar, mas isso na relação da confiança. O oposto é a desconfiança, é a descrença do que será cumprido. A verdade para o hebraico é aquilo que virá. A verdade para o grego, no qual se baseia a nossa ciência, é a verdade do que é hoje. Portanto, a ciência, epistemologicamente, ela está necessariamente em cima de um recorte de tempo e de espaço. O tempo de hoje, o tempo do já. O fenômeno ocorre agora. Se já ocorreu, eu perdi. Se vai ocorrer, não chegou o dia ainda. Do espaço onde eu estou. Então, se eu faço uma pesquisa em saúde, em educação, aqui em Campinas ou Curitiba, ou uma cidade da Nova Zelândia, eu tenho uma inserção temporo-espacial e eu procuro entender esses fenômenos à luz da verdade conforme concebida da linguagem grega. E o latim também tem a sua verdade. O latim é o veritas. É o veritas. Refere-se à precisão de linguagem. Ela é mais mental, digamos assim, ou mais intelectual, ou seja, no campo intelectivo. Está assim na minha precisão de descrever as coisas, seja que coisa for. A ciência também se aproveita desse conceito de verdade de origem latina, né? Os nossos trabalhos científicos, nossos artigos, livros, apresentações em congressos, a gente costuma ter uma precisão de linguagem. Porém, a essência mesmo que buscamos é na concepção grega. E na concepção grega, a busca da verdade das coisas, ela começou por via da filosofia. Então, eu vou considerar a filosofia com F maiúsculo, a filosofia grega. Embora todos os seus povos tiveram exercícios de especulação sobre o mundo, sobre si, é na Grécia Antiga que nós temos a grande contribuição, porque eles deixaram tudo por escrito, e de uma forma utilizando a razão, e dentro da academia, né? Academia é uma concepção grega, academos, era um templo dos gregos antigos, onde os pensadores se reuniam e utilizavam a razão como uma ferramenta mental de trabalho. Então, quando dizemos hoje a contribuição da filosofia, nós queremos deixar implícito que é a filosofia grega. E para chegar à filosofia grega, tem todos os critérios que a Grécia Antiga desenvolveu e que deixou uma herança cultural enorme, que nós utilizamos, evidentemente, até hoje. Porém, ciência mesmo, a Grécia Antiga, a rigor, não tinha. Não tinha. Porque o grego filósofo, o grego pensador, não tinha ideia da intervenção na natureza, como o físico passou a ter, depois o químico, o biólogo, ou mesmo as ciências humanas, de interagir de uma forma sistemática, metodológica com o ser humano para construir conhecimento em ciências humanas. Os gregos não tinham essa noção. A filosofia é especulativa, não é intervencionista. E para que isso acontecesse, foi preciso desenvolver uma ferramenta que nós modernamente, não tão moderno, mas se for comparar com o tempo da filosofia grega, é uma coisa de 400 anos, que é o método. E o método nós temos que citar aí o Francis Bacon, um grande nome, um pouco antes de Galileu, que ele diferencia experiência no sentido de empírico
a experiência de fazer leitura do mundo, que é acidental, a experiência de vida que eu tenho é um acaso, no sentido que não é planejado para gerar conhecimento específico, ou conhecimento explicativo ou compreensivo, mas daí passamos para o experimento, que é uma experiência ordenada, que é uma experiência planejada, para que a gente controle, que a gente tenha uma leitura sistemática daquilo que a gente queira estudar. Então, o método precede bem próximo à ciência. Tanto assim que numa banca, todo mundo já assistiu, né? A arguição de um mestrado e doutorado, frequentemente, às vezes, mais da metade das perguntas é sobre o método, e nem tanto sobre os achados, nem sempre sobre a teorização que o pesquisador fez, mas sobre os achados, ou melhor, sobre como se chegou naqueles achados. Método o que é? Meta, além de, ódos do grego é estrada, método é uma estrada, é uma trajetória. Por isso que é muito prezado num artigo científico, numa dissertação, numa tese, o candidato, o pesquisador, descrever a estrada que ele percorreu para chegar naqueles conhecimentos supostamente novos, etc. E as bases históricas, então, para a ciência moderna. Quando eu estiver falando aqui ciência moderna, eu vou estar falando da ciência galileana. Então, é por aí que eu entro quando eu dou aula de metodologia, quando eu falo da importância da ciência, ou como utilizar os métodos para fazer uma iniciação científica, uma pós-graduação, ou para os colegas que estão fazendo pós-doutorado. E duas grandes contribuições da ciência antiga, ou melhor, olha meu ato falho aí de Freud. A ciência antiga não era a ciência do experimento, era a ciência da especulação. Mas é tão forte que era a ciência que havia na época, eles tinham na época. Então, as contribuições remotas, gregas, são duas, são muitas. Pelo nosso tempo para dispor, eu vou realçar duas. Uma é o logos, a palavra, e outra é a noção de causalidade. Duas contribuições antigas, remotas, e que nós utilizamos muito preciosamente para construir o conhecimento atual, seja nas ciências da educação, entendo eu, seja nas ciências da saúde, como eu faço, seja na tecnologia, seja de um engenheiro, seja de um bioquímico, de um fisiologista vegetal, de um geólogo. O que nós temos de herança que a gente utiliza hoje de uma forma viva? O logos é a palavra da Grécia Antiga. É a palavra, é o estudo, ou modernamente é a própria ciência, né? Oftalmologia, geologia, mineralogia, reumatologia. É um discurso sobre um determinado objeto, um discurso explicativo, entendido modernamente como científico. Mas qual é a contribuição dos gregos, que eu gosto de ressaltar? É que os gregos tiveram essa grande sacada de entender que se eu não sou a coisa, eu não sou o fenômeno, para eu pensar sobre ele, eu tenho que falar dele. E para eu falar dele, eu tenho que representá-lo na minha consciência. E a primeira representação que eu faço é dar um nome. Então, na hora que eu dou um nome, eu digo sangue, eu digo o olho que eu vou estudar, ou eu digo um fenômeno da área de educação, aprendizado, ou uma pedra na geologia, na hora que eu dou um nome, essas coisas passam a existir na minha consciência de forma representativa. Quer dizer, é um processo da fenomenologia, né? E graças a isso eu posso trabalhar entendendo como aqueles fenômenos lá fora estariam coligados e funcionando. Então, na verdade, é o seguinte: o que é uma tese? O que é um artigo científico? O que é aquele calhamaço, aquelas páginas que eu entrego? Ou por escrito, impresso, ou virtual, em versão eletrônica, ou falado ou pensado. Nada mais é do que um tecido de palavras, que esse tecido forma uma elaboração que chama de teoria. Na verdade, o cientista é o cara que trabalha com palavras. Mas isso é subjetivo. Mas toda ciência é subjetiva, porque toda ciência é uma produção intelectual de um sujeito, ou de um grupo de sujeitos, que pensa um objeto que está lá fora e ele quer explicar para si mesmo e para os outros como é que aquele fenômeno interligado a outros funcionam. Isso se dá por palavras.
Então, aquela história, o que é mais subjetivo, um psicanalista ou um astrônomo? Se nós pensarmos epistemologicamente, os dois são igualmente subjetivos, porque tanto o astrônomo, quando entrega a tese de doutorado dele, quanto o psicanalista, o pesquisador em educação, o antropólogo, o bioquímico, ele vai entregar um material escrito, ele vai entregar palavras. O psicanalista não vai trazer o paciente dele para a defesa de tese, nem o antropólogo vai trazer as pessoas de uma cultura que ele entrevistou, nem da ciência da educação vão trazer os alunos ali para contar tudo outra vez, nem o geólogo vai trazer a sua montanha, não vai. Vai trazer uma apresentação por escrito de um jogo de palavras que foram construídas na sua subjetividade. E a outra contribuição é a noção da causalidade, que também devemos aos gregos antigos. Na Grécia Antiga, vários filósofos disseram, trouxe Aristóteles, a ideia de que tudo está ligado com tudo. Que desde que os cosmos existem, as coisas estão ligadas entre si. Não existe fenômeno solteiro. Não existe ocorrência avulsa. Tudo está ligado com tudo. Seja para mim, que sou médico, entender o corpo humano, seja os fenômenos do processo de educação, seja o ar, as nuvens, seja qualquer coisa que eu queira estudar, as coisas não estão soltas, mas elas estão ligadas entre si. E essa ligação não nos é dada a ver. Só é possível ver com os olhos da consciência. Não são visíveis. Então, a flechinha aí, A leva B, leva C, leva D, aquela aulinha bem básica da metodologia, né? Da ligação entre as coisas, né? Como as coisas estão ligadas. A flechinha não é visível. Os olhos humanos não veem. Os olhos humanos não veem. Quem vê é a consciência, quando a gente, depois que coleta os dados, fecha os olhos, chacoalha na cabeça e vai imaginar como as coisas estão ligadas. Então, as explicações, as compreensões, é uma denúncia, é uma explicitação das flechinhas imaginadas, não vistas. Isso pode ser, isso tem uma legitimidade porque nós acreditamos que as coisas não são avulsas, que elas estão ligadas entre si, e nós devemos isso na Grécia Antiga. Então, o tempo está voando, eu chego aí no título do nosso trabalho, o nascimento da ciência moderna. A ciência moderna, ou a ciência propriamente dita, ela é galileana, ela tem apenas 4 séculos, ela é novinha. Foi quando se teve a ideia, na escola de Galileu, 1600 e pouco, de querer explicar as coisas pelas próprias coisas. Ou seja, existe, segundo Galileu, esse mundo que está aberto perante nossos olhos, e a filosofia, que não é a filosofia grega, mas é a nova ciência que então nascia, ela está escrita, ela está revelada neste mundo que nós podemos ler, cheirar, palpar, ver, que é o fenômeno das coisas da natureza, e posteriormente entendemos as ciências humanas, os fenômenos humanos, o que o ser humano na sua vivência, o que as coisas querem dizer para ele, não? Então, ele vai dizer, Galileu, que nós precisávamos, para entender o fenômeno da natureza, entender qual é a linguagem oculta, inscrita nos fenômenos da natureza. E ele busca lá, novamente, a Grécia, fornecendo ferramentas, na Grécia Antiga, a matemática, para dizer que as coisas estão ligadas entre si e que a matemática explica. Então, se eu quero saber por que um objeto cai no chão, eu tenho que usar a matemática. Eu tenho que ter uma massa medida, outra massa medida. Eu tenho que calcular a distância entre essas massas, calcular qual é o número dessas massas, a velocidade, e eu vou dizer por que duas massas, dois objetos se atraem. Essa matemática não é vista, a cordinha que puxa a maçã para cair no chão, o Newton não viu, ela é imaginada, e a matemática é a ferramenta oculta, o número 5 ninguém viu, o triângulo ninguém viu, ninguém vê, mas existe enquanto ciência formal, apenas na nossa consciência, utilizamos como ferramenta e vamos descobrir quais são as ligações explicativas,
as correlações causa e efeito entre as coisas. Então, aí nasce a ciência moderna. E deu uma briga danada, todo mundo conhece essa história, porque se as coisas são explicadas nelas mesmas, o Galileu fez uma ruptura com a filosofia predominante na época, com a filosofia aristotélica, que percorreu toda a Idade Média, veio até 1600 e pouco, e fez uma ruptura também com os conhecimentos religiosos. Então, ele entendia que ciência, que é o que nós entendemos hoje, se pauta na explicação das coisas por si mesmas, e não em consonância com os conhecimentos religiosos ou com os conhecimentos filosóficos, sem que Galileu fosse ateu ou combatesse os conhecimentos religiosos, muito menos os conhecimentos filosóficos, mas para dizer que a ciência deveria caminhar com pernas próprias. Então, a ciência não era aristotélica, e nem as verdades deveriam ser buscadas nos sagrados documentos, na Bíblia. Deu uma confusão, essa é uma história para outra época, ele foi até condenado à morte, depois fez uns arranjos em seu discurso, não foi aplicada a pena de morte, mas ele disse que confirmou que se a gente não buscasse as correlações entre as coisas matematicamente, nas suas variações entre os fenômenos, a gente ia ficar perdido num labirinto. Bom, vamos dar um salto para as ciências humanas. E eu me atrevo a parafrasear o próprio Galileu. Ele não pensou em ciências humanas na época, o objeto era uma física moderna que nascia, astronomia que nascia, os paradigmas da ciência, de toda a ciência de hoje. Mas vamos dar um salto aí e entender o que é ciências humanas a partir dessa concepção de ruptura com outras formas de conhecimento. Conhecimento empírico, por tentativa e erro, o conhecimento religioso, que perpassou as universidades durante toda a Idade Média, e os conhecimentos aristotélicos, da filosofia que era predominante entre os professores e os pesquisadores das universidades até então. E vamos fazer parafrasear. As ciências do homem, lá era a ciência da natureza, né? O mundo, o universo. As ciências do homem encontram-se também escritas nesse grande livro que continuamente se abre perante nós. Lá eram os fenômenos da física, da química, da biologia, embora inicialmente fosse da física. Então, pessoal, vamos esperar um pouquinho. O professor realmente já falou que ele estava mesmo com esse problema de conexão. Eu estava falando parafraseando, né? Parafraseando Galileu. Então, ciências humanas é mais novinha. Há uma discussão, mas eu acho que os antropólogos poderiam ser os paradigmáticos das ciências humanas, psicanalistas também. Já caminhando para o final, parafraseando Galileu, que as ciências do homem também está escrito nesse grande livro, portanto, não precisamos, embora fundamentemos na filosofia, não é filosofar, é dar construção científica, é construir teorias, e esse grande livro, que lá era o mundo da física, esse grande livro somos nós, as pessoas, a sociedade, o qual também não se pode compreender antes de entender a língua com a qual está escrito. A linguagem para Galileu, para decifrar o movimento dos corpos, a queda dos corpos, era matemática. Nas ciências humanas, embora também a gente frequentemente possa querer entender comportamentos, uma relação causa-efeito, mas as ciências humanas, enquanto objeto, tendo como objeto o fenômeno humano e tendo como método próprio para as ciências humanas andarem com as próprias pernas, a ferramenta utilizada não é a matemática. A gente não quer traçar correlações causa e efeitos, mas a gente quer entender o fenômeno humano a partir de como o ser humano se organiza, se estrutura, entendendo qual o significado que os seres humanos dão para as coisas. Quais são as representações mentais ou sociais, culturais, que os seres humanos ou a coletividade dá para as coisas. Em última análise, para ser bem radical, quais as simbolizações que as pessoas fazem, que o Homo sapiens faz, portanto, seres humanos, entendido aqui é o homem que pensa, a capacidade de simbolizar, e o estudo do símbolo, no sentido mais estrito, mais radical,
é aquilo que marca as ciências humanas no sentido mais puro, o mais próprio dela, mais próprio dela. Então, quando eu faço pesquisa quali, seja aplicada em saúde, ou quando os colegas da educação fazem pesquisa quali em educação, ou fazem em áreas tecnológicas, ou na educação física, ou na enfermagem, na verdade, não estamos querendo estudar os fenômenos. Nós estamos querendo estudar o que as pessoas pensam sobre os fenômenos. E o que elas pensam no sentido de significados, representações e simbolizações não pertence ao campo das ciências naturais. Falar de uma linguagem mais clara. O símbolo, assim como as representações mentais e sociais, os significados dados, atribuídos, não têm características físico-químicas. Elas não são passíveis de serem pesadas, medidas, cheiradas, vistas, medidas, escutadas. A gente não chega pelo sensório, a gente chega porque as pessoas contam, que por sua vez está representado na cabeça delas. Elas também não veem. Portanto, o símbolo não é visível, o símbolo é imaginado. E no sentido estrito, fazer pesquisa qualitativa ou fazer ciências humanas em geral é estudar as simbolizações. Por quê? Porque nós entendemos que as representações que as pessoas fazem das experiências que elas têm organizam e estruturam o seu cotidiano, não só o seu dia, mas tendem a organizar o seu percurso de vida. Por isso eu entendo a importância da ciência moderna, ciências humanas, valorizando ou entendendo os significados para entender como as pessoas se organizam e eu poder construir psicanálise, a psicologia, as ciências da educação, a antropologia, a economia, as ciências sociais em geral, com método próprio. Quando o objeto de estudo é o ser humano, sem observação, sem escuta, é impossível entender os indivíduos ou os grupos. Deu aí no meu relógio? Não, não deu ainda. Quais são os pilares, então, da ciência moderna? Vamos ressaltar Galileu, pai das ciências naturais e o pai de todas as ciências, e que a gente pode extrapolar para entender a ciência moderna no nosso campo. Me permito incluir aí, eu faço pesquisa quali, no campo das ciências humanas ou das humanidades. Primeiro, a gente precisa observar a ferramenta da observação, que também era da filosofia grega, mas aqui é uma observação acurada com método. Os gregos antigos não tinham método tal como a gente entende método científico, né? Então, nós temos método, e é uma observação acurada da natureza ou dos seres humanos, se eu for pesquisador das ciências humanas. O experimento é o segundo ponto do tripé da ciência moderna. É com o experimento que eu faço controle de variáveis e digo por que se eu aqueço um gás, ele aumenta de volume, ou se eu diminuo a pressão do gás, aumenta a temperatura. Então, as manifestações da natureza são passíveis de serem medidas. Eu meço, cutuco uma delas se mexe, aumenta a temperatura do gás. Daí o volume se mexe também. Então eu falo, vocês têm uma ligação, vocês não queriam falar, descobrir. Então o cientista vai descobrir ligações que as coisas em si não mostram. Fazer ciência é falar do invisível. E de ciências humanas não falamos de experimento. Ciência humana no sentido estrito, nós falamos da experiência, que é uma experiência observada com metodologia. E quando duas experiências de quem observa e de quem é observado, de quem estuda e quem é estudado, faz um sentido compartilhado, nós estamos fazendo ciências humanas. Portanto, a gente troca a noção do experimento por experiência, que também não é experiência do acaso. É uma experiência observada com acuidade, para que nos permita interpretar significados e assim construir teorias. E teoria é o que marca a ciência moderna, a teoria científica, que ela é explicativa para os fenômenos da natureza e é compreensiva, é um jogo de palavras, para as ciências humanas. E o terceiro ponto é a indução. Indução. O que é o tripé, terminando aí com a indução? A verdade grega. A verdade grega diz o seguinte,
Estou preocupado com o fenômeno, eu quero explicá-lo. O fenômeno é sempre no presente. E é o fenômeno que eu vejo, onde eu estou. A indução é o que me permite me lançar para um dia que eu não estou, para um lugar onde eu não estou. É a presunção do cientista de que as explicações dele possam ser válidas, com alguns descontos, para um outro dia, para um outro lugar. Para um consumidor, para um leitor, amanhã, ou ano que vem, ou daqui a 10 anos, que seja na cidade onde eu estou ou em outra parte do planeta. Esse salto a gente chama indução, que é a partir do particular, onde eu estudei, no dia e no lugar onde eu estudei, com a pretensão do cientista de que seja válido para o geral. Então, a teoria generalizada. Existe uma pequena diferença aí. Quanti e quali. As ciências naturais, que são quanti, a gente faz uma previsibilidade de como as coisas vão acontecer. Então, eu sei que se eu aquecer o gás, vai aumentar a temperatura e vai aumentar o volume. Quando aumenta a temperatura, aumenta o volume. Eu prevejo, antes de acontecer. Ou eu digo, olha, eu fiz uma pesquisa de opinião pública, se a eleição fosse hoje, candidato tal estaria em primeiro lugar com 32%. Eu faço uma previsibilidade. Isso é das ciências que fazem correlação causa e efeito. Ou o estudioso da climatologia diz o seguinte, domingo vai esfriar. Ele não diz, mas a chance, poderia dizer, 99%, 95%. A indução, para nós que fazemos ciências humanas, como é o meu caso, pesquisa qualitativa, a indução, a generalização, não é a priori, é a posteriori. Porque a pesquisa em ciências humanas, ela constrói uma teoria compreensiva do fenômeno humano, ou no micro-universo, ou no macro-universo, ou seja, num componente antropológico, numa visão coletiva, ou numa visão individual, como do indivíduo, como faz um psicanalista, eu crio conceitos. Eu não tenho relações matematizadas, portanto, não me permite fazer previsibilidade. Eu crio conceitos. E é no futuro, em certo dia, em certo lugar, que o leitor dos meus resultados pode aplicar aquele conceito. Se o conceito jogar luz para o fenômeno humano que ele está vendo, ele está generalizando a posteriori. Não há previsibilidade. Portanto, um fenômeno psicológico, um fenômeno sociológico, um fenômeno de ciência da educação, que seja estudado a partir do seu simbólico, a gente não faz previsibilidade. A gente guarda os resultados, guarda a teoria, e diante de um fenômeno semelhante acontecendo novamente em qualquer outro lugar, se jogar luz no nosso entendimento, a gente fez uma generalização. Aí está o exemplo do Bode Mariotti. Eu tenho outros slides, passei uns 5 minutos. Os outros são dedutivos, facilmente dedutivos a partir desses que eu vi. Então, professor, eu estou aí disponível para perguntas, ou se tiver algum tempinho, eu passo mais 2 slides, mas eu prefiro contemplar aí o tempo dado e ficar à disposição para uma conversa dentro do tempo que tiverem. Nossa, professor, é uma delícia ouvi-lo. Ficaríamos aqui, o professor faz de um tema bem denso, uma coisa leve de nós ouvirmos. Tem uma pergunta, professor, da Marcele Bengular, ela fala assim, quando nos aproximamos da atividade científica, uma questão importante é, estamos descobrindo verdades ou criando explicações? Posso fazer essa afirmação? Então, volta lá. Verdade. A verdade em si é inacessível. Então, verdade qual? Vou perguntar para ela. A verdade na linguagem da Grécia, da linguagem hebraica ou da linguagem latina? Eu vou imaginar que seja a verdade da Grécia. Então, a verdade na linguagem grega é aquela que está na essência das coisas. A essência é o ser. Mas o ser não se mostra como ele é. O que se faz ver é a aparência. Então, na verdade, um construto teórico é sempre uma tentativa de falar sobre a verdade. A verdade em si, ela é inacessível, a verdade para os gregos. Tanto assim que nós dizemos que a teoria que nós fazemos
é uma abstração na consciência, uma abstração intelectual, mental, que a gente supõe que aquilo represente a verdade das coisas, dos fenômenos que estão externos à minha consciência. Se a gente for fazer uma brincadeira, nós podemos dizer que a teoria científica, na verdade, é uma fantasia, porque a gente imagina que as coisas sejam explicadas daquela forma. E leituras feitas em outros momentos, em outros lugares, fazem com que novos pesquisadores pensem nas ligações causais de uma outra forma, encontre outras cordinhas ligando as coisas, outras linhas que não são visíveis, que o pesquisador anterior não viu. Então, as teorias caem. A ciência não fala a verdade no sentido de que ela retrata fielmente a essência do fenômeno, mas ela é uma busca incessante do que seja a verdade, e a verdade seria utópica. Então, as teorias, elas nos explicam o funcionamento das coisas e a sossega. Ela dá uma sossegada. Eu quero entender por que alguém tem febre. Por que a criança tem febre? Por que a caneta cai no chão? Por que a terra gira? Por que as pessoas choram? Por que uma criança aprendeu, a outra não? Por que os homens constroem escolas, prisões, jardins? Por que o diabético tem mais açúcar no sangue? Então, são milhões, zilhões de perguntas. E a gente faz explicações. Um dia essas explicações caem. Caem. As teorias caem. Então, ciência não é religião. A ciência arrumou uma briga com a religião 400 anos atrás. Não porque a ciência queira, é porque as pessoas entendem mal. Arruma briga até hoje, bobagem. A verdade das coisas são imperscrutáveis e as teorias são modos de imaginar como as coisas funcionam. Agora, verdade para a religião, verdade na linguagem hebraica é outra coisa, é confiança. Então, eu confio no meu professor, confio no meu pai, eu confio em Deus. Então, cai a confiança. Confiança em humanos cai, confiança em Deus não cai. Mas isso não é ciência. Quer dizer, não é alvo da ciência. A ciência não está preocupada com as relações sobre-humanas. A ciência estuda as coisas naturais, da dimensão da natureza, não da dimensão da sobrenatureza. Portanto, ela é sempre vulnerável. É sempre vulnerável. As explicações de por que um cometa está passando perto da Terra, pode ser que mude a explicação daqui 100 anos, daqui 200 anos. Então, o cientista não pode ser presunçoso. Aliás, o verdadeiro cientista, ele sabe que não deve ser presunçoso. Ele fica até contente, narcisicamente, com a teoria dele, mas, do ponto de vista epistemológico, ele sabe que a teoria dele é transitória. Pode durar 5 anos ou 1000 anos. Provisória, né? É verdade. Professor, eu sei que a gente já extrapolou o tempo, mas a Alexandra está pedindo aqui, por favor, se o professor falaria um pouquinho do método dedutivo. Então, o que é método? Então, é uma confusão, né? Método dedutivo, indutivo, método experimental, método populacional, método qualitativo. Daí, assim, o que é cada coisa dessas, né? Eu prefiro, embora a expressão método dedutivo e indutivo se use como adjetivo a palavra método, eu prefiro dizer indução e dedução. E vou dar sequência àquele slide anterior, que mostra que a indução é um dos pés do tripé da ciência moderna. Então, vamos repetir. Indução é o salto que eu faço, na verdade, no escuro, de levar os resultados da minha pesquisa de uma parte presunçosamente para outros lugares e para outros tempos. Então, é a generalização. É a generalização. Quando eu faço indução, necessariamente eu estudei uma parte. E vou, com a minha humildade, dizer, foi feito dia tal, em tal lugar.
O recorte temporal-espacial era este. E a indução é aquilo que permite eu fazer a lei. Então, o Newton diz que a maçã caía no chão por causa da lei da gravidade. 400 anos depois, aqui no Brasil, aqui na Inglaterra, eu posso repetir o experimento e eu estou fazendo indução. A dedução é ao contrário. É um cara inteligente que ele já bola a teoria na cabeça dele, abstrai, e ele já tem, por genialidade, a construção na cabeça. Mas se ele vender, dizer assim, é método dedutivo, eu já deduzi, é assim, os experimentalistas, os cientistas em geral, assim, prove. Por mais plausível que seja, mais acertável que seja, daí é o contrário. Eu ir da teoria estabelecida, da lei tida como generalizada, e ver se eu aplico no fenômeno que está na minha frente agora. Então, dedutivo é o contrário de indutivo. Normalmente, nós somos indutivos, não dedutivos. Quer dizer, normalmente, a gente parte de um recorte, tempo e no espaço, coleta os dados são mudos, a gente vai dar voz a eles, fechamos o olho, chacoalhamos a cabeça, construímos a teoria. A dedução é um caminho inverso. É um caminho inverso. Precisa ser gênio para fazer o que, para conceber já uma explicação sem ter coletado dados. A ciência, oficialmente, seguindo o método científico, ela é indutiva. É indutiva. Vai do particular para o geral. Nossa. O que mais? Pode falar mais aí, se eu souber responder. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta. Professor, olha, estão falando que o professor tem muita leveza para apresentar um tema tão difícil, que estão perguntando se o professor tem curso de metodologia online. Aos montes, online, graças à pandemia, estou fazendo. Eu dou curso de metodologia científica desde que eu entrei na carreira, obviamente. Mas metodologia qualitativa faz uns 15 anos ou um pouco mais. E eu dou todo semestre no primeiro ano. Eu não sei o que vai acontecer, viu? Se nós vamos voltar com as aulas presenciais, o mundo é que está para saber disso, se vai ter vacina ou não. Eu estou oferecendo disciplinas e está sendo virtual. Então, ninguém precisa pegar avião e vir até o Unicamp se estiver em outro lugar, né? Por causa da lei das medidas sanitárias, eu estou oferecendo online. Mas, para validar, etc., eu aceito aluno especial, faz matrícula como aluno especial na universidade, entra lá e faz. Fora isso, tem esses cursos aí. Se me convidar, quando acabar a pandemia, me convida que eu vou aí em Curitiba. Eu gosto de Curitiba. Então... Quem perguntou é da onde? Quem perguntou é da onde? Foi o... do curso... Espera lá. É José Munhoz Fernandes. José Munhoz Fernandes, diz para mim de onde você é. Vamos ver se ele está aqui ainda, ele vai falar. Se ele é professor, arruma uma verba. Se for um aluno, fala para o professor dele que eu vou. Eu gosto de viajar. Ainda mais que eu estou aposentado, conheço gente, gosto de pegar avião. Faz um ano que eu não pego avião, estou inconsciente. Não, professor, deixa acabar essa pandemia que nós já vamos convidar o professor, assim, porque eu teria, professor, uma lista, assim, para fazer o professor... Fala mais alguma. Olha, eu estou com o tempo disponível. Agora vocês é que sabem. Vocês têm professor, então, tem uma pergunta, professor, que está relacionado a isso. Essa junção entre o conhecimento científico e a filosofia que nós, pesquisadores, temos que fazer. Nessa tese específica que o professor orientou, ele fala de um analfabetismo estrito sensu, que é difícil fazermos essa junção dos dois, né? Da filosofia, para aprofundarmos, fazermos uma crítica epistemológica em cima do fenômeno observado. O professor acha que... E essa tese foi em 2006, né? Essa construção aí. Você acha, professor, que ainda continua esse déficit
nos programas de... Não sei, não digo nos programas, para nós mesmos. Essa tese não foi de filosofia, foi tese de ciência. Por quê? Porque o filósofo... O que é filosofia e o que é ciência? O que é ciência? Conhecimento da filosofia, conhecimento da ciência. Eu tenho um slide, não está aqui agora. Assim, tem uns 10 tipos de conhecimento humano. Conhecimento da filosofia, conhecimento da ciência, conhecimento da tecnologia, conhecimento do empírico, conhecimento religioso, conhecimento do senso comum, conhecimento do mito. Lembrem outros aí. Conhecimento, tem vários tipos de conhecimento humano. E a cabeça humana vai atrás de todos, por uma questão de sobrevivência humana, sobrevivência enquanto ser humano, sobrevivência na natureza. Então, é preciso o conhecimento empírico. Criança aprende que não pode colocar o dedo na tomada, senão ele leva choque. Não pode encher a paciência da irmã, que a irmã vai ficar brava com ele. Pela cara que a mãe fez, não vou fazer isso. É conhecimento empírico. Se tiver uma nuvem carregada, vai chover, então não vou sair sem guarda-chuva. Então, conhecimento empírico. Conhecimento científico é esse do Galileu. Eu vou buscar nexos causais entre as coisas. Por que que chove? Por que que a chuva cai em pingos? Por que que minha mãe ficou brava quando eu falei tal coisa? São os porquês. Então, a ciência é explicativa, ou as ciências humanas compreensiva. Como que as pessoas se organizam a partir do seu simbólico. Ciência. Filosofia não é... Eu não sou filósofo, eu sou cientista. Uhum. Eu consumo filosofia. Sou consumidor, leitor. Mas eu não faço filosofia. Filosofia, qual é o conhecimento filosófico? Ele é especulativo. O filósofo não coleta dados. Então, ele não observa, mas ele observa para dar uma explicação especulativa, não de relações causais. Então, filosofia e ciência são duas coisas separadas. Embora nós podemos dizer que um determinado tipo de ciência tem uma plausibilidade, um fundamento filosófico. Na fenomenologia, quantos autores de filosofia? Mas uma tese de filosofia, o indivíduo não coleta dados. Coleta dados que nem o experimental faz, ou que nem o pesquisador qualitativista faz. Vou entrevistar 10 pessoas para saber as experiências dela sobre o que é, como ela se organiza no isolamento social. O que significa para você ter asma. O que significa ser estudante universitário. O filósofo não faz isso. O filósofo é especulativo. As teorias filosóficas, elas falam sobre a contemplação. O Aristóteles não fez experimento. Ele não tinha a menor ideia do que era isso. O Newton fez. O Newton é cientista. Agora, os cientistas famosos que se orgulham ou que se entusiasmam com suas teorias, muitas vezes eles se tornam filósofos no final da vida. O Einstein se tornou filósofo no final da vida, porque ele começou a especular como foi que ele criou a teoria da relatividade. Ele já tinha coletado dados, ele já fez teoria da relatividade, ele já tinha publicado o livro, ele já ganhou o prêmio Nobel. Daí ele especulou, então ele passou a ser filósofo. Outra pessoa pode ser filósofo de carreira. Ele é filósofo desde o mestrado dele, se ele está numa universidade. Ele não faz experimentos. Quem faz experimento é o cientista. E essa tese aí não é de filosofia. É uma tese científica, porque o meu orientando, o que ele fez? Ele viu como o conhecimento era construído nas teses na área de saúde reprodutiva. Ele pegou 5 teses da USP, 5 da Unesp, ele coletou dados, ele leu as teses, ele foi ver o que estava lá dentro. Então, ele fez coleta de dados. É uma tese científica. Mas como ele vai fazer uma discussão epistemológica, apareceu um nome lá que a epistemologia está no título, mas não é tese filosófica. Nem ele é filósofo, ele é professor de educação física, eu sou médico. Nenhum dos dois... Mas sabe, professor, por que eu achei interessante? Porque, assim, a epistemologia, mesmo que seja o conhecimento científico, ela acaba estando presente. A epistemologia não é ciência, a epistemologia é filosofia. Pois é, professor,
A epistemologia é a filosofia da ciência. O que faz o epistemólogo? O que faz o epistemólogo? Olha quanta coisa aqui. Mas é um pouco repetição do que eu já tinha falado. O que é epistemologia? Episteme, conhecimento, logos é o discurso. Não é a explicação das coisas, mas é um discurso sobre a explicação das coisas. Então, é um ramo da filosofia. O epistemólogo não coleta dados. Ele especula como o cientista trabalha. Ele indaga e teoriza sobre o conhecimento humano, conhecimento científico, não os conhecimentos. Entendi. Então, se eu estou estudando, eu sou pesquisador qualitativista, quero estudar a experiência do médico que trabalha com Covid na UTI. Eu faço ciência. Daí o epistemólogo fica olhando como eu construí meu método, como eu trabalho com observação, como eu... Ele não vai fazer ciência, ele vai ficar pegando no meu pé. Então, o epistemólogo, tenho aqui uma cadeira, eu estudo a cadeira, eu sou cientista. O epistemólogo é um chato que fica me olhando para ver como que eu faço ciência. Por isso, o epistemólogo nem sempre é bem-vindo, porque ele mostra, né? Pegar grandes epistemólogos, os epistemólogos, só para pegar um aí, eu ia falar do Popper, ou do Thomas Kuhn, eles eram físicos, mas depois se tornaram filósofos da ciência. Então, eles não faziam mais pesquisa. Eles falavam, você faz observação, mas observação não é um modo limitado. Como que você acredita na tua observação? Isso não é uma pergunta científica. Isso é uma especulação filosófica. Entendi. Ah, mas então... E o conhecimento... Agora, eu vou falar uma coisa que vai ser heresia, né? Professor titular, faz ciência, vai encontrar hoje científico. Mas, assim, o conhecimento mais valioso para o ser humano é o empírico. Ninguém... Por exemplo, empírico. Como eu fiz para ligar o computador? Eu liguei num lugar e não acertava. E aí eu não acertava. Eu não recorri à ciência. Se eu quero esquentar um ovo, eu não vou estudar as ciências da nutrição. Se eu vou sair de casa, eu não vou estudar climatologia. Eu dou uma olhada, porque eu já aprendi que quando está escuro vai chover. Se eu vou pedir uma coisa para o meu chefe, eu não vou estudar psicanálise. Hoje ele está com cara boa. Então, 99% das coisas que a gente faz para sobreviver é empírico, não é científico. Então, estou falando contra a ciência. Estou falando contra a ciência, não. A ciência é um conhecimento para melhorar a qualidade de vida. Mas se a ciência tem 400 anos e o homem tem 250 mil anos, e o vírus que não conhece nada tem 1 milhão de anos, então não precisa de ciência. Não sou contra a ciência, ninguém vai entender o contrário. Não. Eu já orientei uma porção de tese e tenho mais umas 10 para orientar. Mas o científico é um conhecimento muito refinado. Muito refinado. Entendi. Mas, o que mais? Pode falar. Professor, acho que agora não vamos tomar mais seu tempo, né, professor? O senhor vai voltar daqui uns dias, vamos continuar com as perguntas. Eu fui privilegiado. Não, temos mais um, já vamos avisar aqui o pessoal, que já que está elogiando o professor, nós temos outra live com o professor Egberto. Daí eu vou falar mais. Vai falar. Sobre epistemologia, daí eu aprofundo isso aí. E daí eu levo. Até onde eu sei, né? Fala. Tá bom. Professor, muito obrigado pela participação, obrigado às pessoas que estão aqui conosco, aproveitando a live, curtindo, elogiando muito o professor. E eu lembro que a nossa próxima live será no dia 29 de outubro, com a professora doutora Bernadette Gatti, com o tema A Prática Metodológica na Pesquisa em Educação. Tá bom? Legal. Parabéns a todos. Muito obrigada, professor. Aos organizadores e o pessoal está aí por glicemia e vai jantar agora. Isso aí. Muito obrigada, professor. Tchau, pessoal. Tchau.